Como ajudar uma pessoa que precisa de libertação? Como nós podemos ser instrumento de Jesus para as pessoas que nós mais amamos, aquelas que estão presas nos vícios, em pecados, afastadas de Deus e precisam do encontro pessoal com Jesus que cura e que liberta. Veremos 4 passos principais para que possamos ser instrumento de Jesus para essas pessoas que nós queremos ver restauradas, felizes, libertadas por Jesus. Primeiro passo: ter consciência de que há uma luta espiritual. São Paulo vai nos dizer, na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. São Paulo fala que nossa luta não é apenas humana, contra homens de carne e sangue, mas há um mundo espiritual, tão real quanto essa força da gravidade que nos puxa para baixo. Há um mundo espiritual. E não somente temos anjos, temos Deus a nosso favor, que é muito mais poderoso infinitamente, mas existem espíritos malignos que aqui nos diz a palavra, espalhados nos ares, e que nós temos que combater no mundo espiritual se queremos ver a libertação das pessoas que nós amamos. Eu me lembro de um testemunho que eu coloquei no livro O Poder Milagroso da Oração, que está na página número 115, que há muito tempo uma senhora me procurou no intervalo de um encontro de oração para relatar o sofrimento que enfrentava por causa do alcoolismo do marido. Ela disse que havia feito de tudo, ameaçado ter se separado do marido, brigava, falava constantemente, mas não adiantava. E contou: meu esposo sai da oficina mecânica no final do dia, passa primeiro no boteco, toma cachaça até ficar grogue e chega bêbado em casa. Eu falo, brigo, mas vejo que entra num ouvido e sai pelo outro. E isso acontece há quase 30 anos e não aguento mais. Com carinho respondi àquela esposa sofrida que estava agindo errado, que estava brigando de forma errada, estava batalhando de forma equivocada. Expliquei que a nossa luta é espiritual e recordei essa passagem que aqui eu acabei de falar, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Aquela esposa precisava tomar consciência de que não somos nós que mudamos o coração das pessoas, mas o poder amoroso de Deus que se serve de nós para amar e faz de nós instrumentos do seu amor que cura. E uma vez que nos colocamos como intercessores, os primeiros beneficiados pela oração sobre nós, trata-se de uma luta espiritual. Não me recordo quanto tempo depois encontrei aquela senhora em outro evento de oração, quando testemunhou. Resolvi que a partir daquele momento eu iria fazer oração de libertação pelo meu esposo. Um dia eu jejuei e tomei a resolução de expulsar o demônio da bebida que tomava conta do meu marido. Fora do álcool, ele era uma pessoa maravilhosa. Recordei que o pai dele havia morrido de cirrose hepática, de tanto beber. Percebia, somente agora, que havia um demônio por detrás do vício do meu marido. Fiquei esperando meu esposo chegar do trabalho, sabendo que primeiro ele ia passar no bar. Naquela noite ele chegou em nossa casa completamente embriagado. Sem tomar banho, se jogou numa cama e ressonava.
Continuei com o meu propósito de orar por sua libertação. Fiquei de joelhos junto à cabeceira da cama, estendi minha mão e disse com autoridade: em nome de Jesus, eu te expulso do meu marido, demônio do alcoolismo. Ouvi que o inimigo falava através do meu esposo, sem que ele sequer abrisse seus olhos. Ele é meu, eu matei o pai dele de tanto beber e vou levar ele também. Respondi com muita fé, sentindo dentro de mim uma força que não conhecia. Não, ele não é seu. Meu marido é de Jesus. Eu sou uma só carne com ele, e se eu sou de Jesus, o meu marido também o é. Em nome de Jesus, vá embora do meu marido e não torne a entrar nele. A mulher concluiu o testemunho. Parecia que nada havia acontecido. No outro dia, pela manhã, ele foi trabalhar como de costume. Porém, à tardezinha, ele voltou sem passar no bar. No sábado, ele foi comigo na igreja e se confessou com o sacerdote. Nunca mais colocou uma gota de álcool na sua boca. Glória a Deus. Quando a esposa tomou consciência de que era preciso lutar de forma espiritual contra o mal que atormentava o seu marido, a libertação aconteceu. E muita libertação de vícios, pecados aconteceriam se alguém da família tivesse a coragem e a fé de orar, de batalhar de forma espiritual, usando o poder de Deus. O primeiro passo é esse: ter consciência de que é uma luta espiritual e nós vamos orar combatendo um ser real, que é o maligno. Nós vamos, com o poder de Jesus, levar essas pessoas a uma experiência de cura e de libertação. Segundo passo para nós sermos instrumentos para quem amamos, para a libertação dessas pessoas: interceder com poder. Eu quero tomar um exemplo lá no Antigo Testamento do que é interceder com poder. E ao invés de julgar, nós temos a mania de, quando a gente vê alguém que está caído, prostrado, num vício, ou longe de Deus, que precisa de largar um pecado, nós temos um vício de julgar. Mas aqui nós vamos ver na história de Moisés, juntamente com Arão e Miriam. Algumas traduções trazem a palavra Maria. Esses dois irmãos de Moisés, Arão e Miriam, eram muito ligados a eles. Arão era o sacerdote, era o sumo sacerdote, Miriam é profetisa. E lá no capítulo 12 do livro dos Números, no Antigo Testamento, esse livro faz parte do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que na Bíblia judaica é chamada de Torá. Assim diz no versículo 1: Maria e Arão criticaram Moisés por causa da mulher etíope que ele desposara. Moisés tinha, com efeito, tomado uma mulher etíope. Porém, nos estudos mais aprofundados, até mesmo dos grandes exegetas judaicos e também de Flávio Joséfo, essa mulher etíope, na verdade, como está em Abacuque, no capítulo 3, versículo 7, Madiã, também é chamada de etíope, junto com aquelas cidades que tinham sido dominadas pelo Império Assírio. Então, na verdade, Moisés teve apenas uma mulher, que era chamada de etíope, de madianita, porque ela não pertencia a Israel. E, na verdade, quando criticam Moisés, eles usam como pretexto a mulher dele. Mas, na verdade, o motivo que eles estavam criticando Moisés era outro. Olha aqui, versículo 2. Porventura, é só por Moisés, diziam eles, que o Senhor fala? Não fala ele também por nós? E o Senhor ouviu isso, ou seja, eles estavam tirando a autoridade daquele que havia sido instrumento de Deus, com 10 pragas para tirar o povo do Egito. Aqui já é uma etapa no deserto. Eles já haviam passado pelo Mar Vermelho, estavam já indo em direção à Terra Santa.
Mas aqui é a autoridade de Moisés que está sendo contestada. Alguém que comprovadamente foi instrumento de Deus. E a palavra de Deus diz assim, que, versículo 3º, ora, Moisés era um homem muito paciente, o mais paciente da terra. Na melhor tradução que eu busquei na Bíblia CNBB, era o homem mais humilde. Na Bíblia João Ferreira de Almeida, de tradução protestante, o mais manso. Ou seja, Moisés era um homem manso, era um homem humilde. Ele era alguém que não se arvorava em autoridade à toa. Ele era instrumento de Deus para as pessoas, porque ele, de fato, ele tinha intimidade com Deus. Então, olha o que Deus faz. O Senhor desceu na coluna da nuvem e parou à entrada da tenda e chamou Arão e Maria e eles se aproximaram. Ouvi bem, disse ele, o que eu vou dizer. Se há um profeta, eu lhe aparecerei em visão, eu sou o Senhor. E eu em sonho falarei. Mas não é assim a respeito do meu servo, Moisés, que é fiel à minha casa. A ele eu lhe falo face a face. Manifesto-me a ele sem enigmas, e ele contempla o rosto do Senhor. Por que vos atrevestes, pois, a falar assim contra o meu servo Moisés? A cólera do Senhor acendeu contra eles. O Senhor partiu, a nuvem retirou-se sobre a tenda, e no mesmo instante, Maria foi ferida por uma lepra branca como a neve. Arão, olhando para ela, viu a coberta de lepra. Então, era um momento muito importante, era a autoridade de Moisés que estava sendo contestada e ia causar uma grande divisão no povo de Deus. Deus retirou a bênção sobre essas duas pessoas, porque Deus não quer que uma família fique dividida. Deus não quer que irmão se vire contra irmão. Mas veja bem o que vai acontecer. Arão disse a Moisés, rogo-te, meu Senhor, não nos faças levar o peso desse pecado que cometemos no momento de loucura e do qual somos culpados. O Arão reconheceu que tinha errado, que tinha sido culpado, que ela não fique como um aborto que sai do ventre de sua mãe, como a carne já consumida. Então o que eles vão pedir a Moisés? Para interceder a Deus, para retirar a lepra, para libertá-la da lepra com a qual ela estava coberta. Moisés orou ao Senhor Deus e ele disse-lhe, rogo-vos que a cureis. O Senhor disse a Moisés, se seu pai lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela coberta de vergonha durante 7 dias? Que ela seja excluída do acampamento durante 7 dias. Depois será reintegrada. Maria foi, pois, excluída do acampamento durante 7 dias. E o povo não se moveu daquele lugar enquanto ela não foi reintegrada. Então veja bem, a palavra de Deus mostra que Moisés não julgou a sua irmã, que falou mal contra ela, pelo contrário. Moisés orou com poder, com amor. Essa é a nossa missão, ao invés de julgar, orar. Orar com todo o amor. A nossa missão é interceder. Interceder é ter compaixão, é ter misericórdia, é ir ao encontro daquele que está sofrendo. Esse é o segundo passo. Terceiro passo, não esperar resultados imediatos. Demorou 7 dias a reintegração de Miriam ou de Maria. Os israelitas tiveram que esperar. O tempo é o de Deus. A nossa missão é orar, mas não espere os resultados imediatos. Espera no Senhor. Espera com amor, orando todo dia, clamando todo dia, como naquela passagem do capítulo 18 do Evangelho de São Lucas, onde aquela mulher, aquela viúva, batia todos os dias à porta do juiz, pedindo, faça-me justiça contra o meu adversário. Ela orou sem cessar. Ela orou e o resultado não veio imediatamente. Muitas vezes na palavra de Deus no Evangelho mostra que nem sempre os resultados vêm imediatamente.
Em Lucas 17, versículo 11, os 10 leprosos foram curados no caminho. No capítulo 2 do Evangelho de São Marcos, aquele homem descido pelo telhado paralítico, primeiro ele foi perdoado para depois ser curado. Nem todos os milagres que Jesus fez foram de forma instantânea. O tempo é de Deus. E nós temos que orar sem esperar resultados imediatos. Esse é o terceiro passo. Quarto passo, não perder a esperança. A esperança é visualizar lá na frente a pessoa modificada. Eu me lembro de um amigo nosso que é pregador, que um dia ele foi conversar com uma senhora. Eu rezo pelo meu filho que está caído no alcoolismo, eu rezo direto por ele e ele não se liberta. Aí ele perguntou para ela, mas escuta, quando você ora para o seu filho, como você visualiza ele? Ah, eu vejo ele bêbado, caído. Não, visualize ele como um homem novo, restaurado, na igreja, levantando as mãos para o Senhor, mudar a visão. Esperança é esperar com confiança, é esperar sem ficar com o coração desejoso de ficar murmurando, reclamando, não. A nossa missão é pedir e orar com esperança, porque Deus vai dar a sua resposta. Então vamos recordar esses 4 passos para sermos instrumento de Jesus para a cura e libertação. Primeiro, ter consciência de que a luta é espiritual, que a oração é um combate, como fala inclusive no nosso livro O Poder Milagroso da Oração, logo no prefácio, eu coloco uma frase do Catecismo da Igreja Católica, que é do Catecismo no parágrafo 2725. A oração é um combate. Contra quem? Contra nós mesmos e contra os embustes do tentador, que tudo faz para afastar o homem da oração e da união com seu Deus. A oração é um combate. Então tenha consciência, primeiro passo, você vai orar pedindo a Jesus pela libertação de quem você ama. Segundo, a nossa missão é interceder e não julgar, clamar com poder e mesmo interceder à distância. Se você não conseguir orar pessoalmente com uma pessoa, ora à distância. Terceiro passo, não espere resultados imediatos, mas eles virão, porque Deus quer a nossa perseverança na oração. E por último, não perder a esperança e orar visualizando a pessoa libertada, curada e restaurada. Senhor Jesus, eu quero pedir, junto com esse irmão e com essa irmã, usa-nos, Senhor Jesus, como um instrumento para que as pessoas que nós mais amamos e que ainda estão presas nos laços de Satanás, seja no vício, no pecado, na mágoa, na raiva, afastado do Senhor. Jesus, que o Senhor possa nos dar essa graça de batalharmos todos os dias na oração, até vermos a vitória. Senhor Jesus, eu te peço ainda, unge essa irmã, esse irmão que precisa de um poder extra, unge com o teu Espírito Santo, para que a oração que você fizer, essa oração seja ungida pelo poder do Espírito Santo. Que Jesus derrame o Espírito Santo em profusão sobre você, para você ser esse canal de Deus. E não desista, porque a resposta virá. E que a paz do Senhor Jesus esteja contigo e que você veja as bênçãos de Deus na sua vida. Amém.